Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos live aqui diretamente de Toronto. Eu vou esperar o pessoal se juntar a essa live. Tudo bem, pessoal? Obrigada pela presença. Olá, boa noite, Pedrinho. Boa noite a todo mundo que tá aqui se juntando. Essa live a gente vai conversar de um tema bastante, enfim, relevante, não? É a questão do tempo de processamento dos processos, especificamente de residência permanente aqui no Canadá. Quando a gente entra no site do governo, enfim, é assustador ver os tempos de processamento que eles têm colocado, mas eu trago boas notícias, não? A gente está vendo uma acomodação dos tempos de processamento que foram grandemente afetados durante a pandemia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, obrigada pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia. Eu tô conversando com vocês aqui diretamente da província de Ontário. Pedrinho tá dizendo que tem muita vontade de vir pro Canadá. Pedrinho, conte com a gente, converse com a gente para que a gente possa entender o teu perfil e te ajudar nessa caminhada. Essa caminhada, a gente vai conversar hoje, ela não é uma caminhada sem esforços, não, ela vai exigir bastante. A questão do tempo de processamento é um item, não, que sempre causa bastante ansiedade. Eu, na minha prática, é muito comum que eu receba, não, a gente manda o processo, são as pequenas vitórias, não? Criei o perfil, fui convidado, mandei o processo, e aí vem a questão do tempo de processamento. Então é sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Mas antes de eu apresentar para vocês um pouquinho aqui como está a perspectiva para os tempos de processamento para processo de residência permanente, eu queria conversar com vocês sobre algo muito importante que aconteceu hoje, que foi uma política de extensão do Postgraduate Work Permit, tá bom? Isso não faz parte do tema necessariamente da nossa live, mas foi algo que foi divulgado hoje e pelo governo federal, pelo IRCC. Eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. Basicamente, o IRC estava trabalhando para liberar essa política de extensão de uma forma de fast track, tá bom? Então, para correr, enfim, com o processo mais rapidamente. E, enfim, eles lançaram hoje as guidelines para que isso aconteça. É um processo bastante diferente do que a gente está acostumado. Algumas pessoas, e a gente já começou, inclusive, a receber esses e-mails, essas comunicações, elas vão receber um e-mail do governo dizendo que, enfim, elas são elegíveis a essa extensão e, basicamente, elas têm que ter um passaporte válido até abril de 2024. Elas vão ter que confirmar, por exemplo, se houve troca do endereço, e algumas vão precisar aplicar online. Então, essa é uma política que foi lançada, ela é em caráter temporário, ela endereça especificamente o gap, não, que o mercado de trabalho tem, e também o gap de status para pessoas que perderam status ou tinham um PGWP desde 20 de setembro de 2021 até dezembro 31 de 2022, as pessoas podem ser elegíveis à extensão por mais 18 meses. Então, algo que eu preciso dizer para vocês fiz um college de 1 ano, tive um PGWP, eu ainda tenho um PGWP que tá para expirar, e foi um PGWP de 1 ano. Ainda assim, eu sou elegível a aplicar para esses 18 meses se o seu permit estiver nesse range, não? Setembro do ano passado até dezembro desse ano de validade, você pode sim ser elegível. E aqui depende, enfim, de estar atento ao seu e-mail ou conversar com o representante que fez o seu file para que ele esteja atento ao seu e-mail e, de fato, não perder a oportunidade dessa extensão. Tá? Basicamente, o IRCC vai entrar em contato com boa parte das pessoas que têm essa elegibilidade para conferir os dados. Algumas não precisam tomar nenhuma ação, outras já vão precisar tomar alguma ação ou mesmo encaminhar uma aplicação online. E algo muito interessante é que, basicamente, quem perdeu o status, tá? Vai poder fazer a restauração de status como trabalhador. Então, vamos supor, estava com o meu permit, ele venceu em janeiro desse ano, eu não estendi, continuei no Canadá, eu tô out of status. Ainda assim, essa pessoa ela pode eventualmente ser elegível a aplicar para o PGWP junto com uma restauração de status como trabalhador. E um outro ponto que eu achei bastante positivo é a possibilidade de trabalhar enquanto você aguarda, enfim, essa decisão sair. E isso pode valer mesmo para quem tá com um status de trabalhador expirado. Então,
Se você está nessa situação, converse conosco para que a gente possa te orientar qual caminho específico é o que você deve seguir e, se for o caso, fazer uma nova aplicação, enviar a aplicação online. Esse é um processo que não pode ser feito no Port of Entry, ou seja, na entrada no Canadá, e certamente vocês vão poder contar conosco. Bom, passado o recado sobre essa grande novidade super positiva do Postgraduate Work Permit Extension, vamos conversar sobre tempo de processamento? Vocês que estão aqui me acompanhando, alguém está com o processo de PR correndo? Alguém está com o processo de fato, enfim, enviado, ansioso, querendo entender quando é que a gente vai ter uma atualização desse processo, seja conosco, você fez sozinho, fez, enfim, com algum colega nosso. Eu posso dizer que mandamos o processo, eu costumo brincar, a gente só para de se preocupar quando a gente está com a cidadania, porque sempre vem, né? São essas pequenas vitórias, mas sempre tem uma espera, uma ansiedade, e de fato a gente vai parar de se preocupar com a IRCC quando fechou o ciclo completo, tem a cidadania em mãos, porque de fato é um processo que envolve muitos momentos de espera. Bom, como é que a gente tá hoje, né? Por que esse é um tema relevante hoje? E foi até um tema que eu propus junto com a equipe. E é claro, eu vou falar muito a partir da minha prática, tá? Eu tenho, enfim, a gente trabalha com um range muito grande de processos de imigração no Canadá. Para vocês que nos conhecem, vocês sabem, a gente tem centenas de caminhos a serem explorados, seja a nível provincial, a nível federal, não? E basicamente algo que a gente precisa considerar é que todos esses processos, não, eles foram afetados por conta da pandemia em termos de tempo de processamento, e agora, a gente tá ainda num momento de pandemia, claro, mas agora, começo de agosto, enfim, eu posso dizer para vocês que a gente tem visto esse equilíbrio, a gente tem visto uma retomada de um esforço de processamento dentro de um range que a gente conhecia antes da pandemia. E isso é absolutamente significativo, não para quem tá aí num processo de espera, para quem tá, enfim, enviou um processo e certamente, né, naturalmente não vê a hora dele ser concluído. Quando a gente olha no site do governo, e é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, a gente pesquisa o processing times, não, o tempo de processamento, e chega a ser assustador ali os números que a gente vê. Por exemplo, se você enviou um processo PNP, é o que a gente chama o PNP Paper, não dentro do Express Entry, ele não é mais paper, tá bom? Ele é um processo que corre num portal específico, é uma aplicação online, mas a gente carinhosamente chama de paper, porque, enfim, é um processo fora do Express Entry. Quando a gente olha no site do governo, a gente vê lá 25 meses de tempo de processamento. Mas qual que é a grata notícia, não? Mais recentemente, eu tô aqui com a minha tabelinha, eu e o Tárcio, que é o meu assistente, a gente já levantou alguns números para vocês com base aí enfim, mais de 100 aplicações aprovadas que estavam sob a minha responsabilidade, não, nos últimos meses, e a gente quis fechar basicamente o arco dos últimos 12 meses, não? Então eu tô considerando aqui, é claro, é uma amostragem, não, mas no meu entendimento é uma amostragem significativa, porque ela é bem diversificada em termos de processos, não? E a gente tem um número significativo para cada stream, então a gente consegue ter um entendimento aí, claro, de qual que é o average, qual que é a média. E é claro, não é o que a gente sempre diz. Depende, enfim, muitos fatores influenciam a questão do tempo de processamento, o número de família, se a pessoa teve um histórico fora do Canadá, um histórico de viagem muito prolongado, morou em países, não, por exemplo, morou na China. É um processo que vai demorar um pouquinho mais para ter acesso ao antecedente criminal, entende? E é claro que isso sempre tem um peso significativo no tempo de processamento. Mas, de forma geral, eu estava comentando com vocês o tempo de processamento do PNP fora do Express Entry, não? 25 meses é o que o site do governo diz, e antes da pandemia a gente estava ali na casa dos 12 meses na prática de tempo de resposta, e hoje, então, durante a pandemia, a gente está mais ou menos na casa de 15 meses de processamento. E esse número que eu estou apresentando para vocês, eu estou levando em consideração que esse ano eu já tive processo PNP que saiu em 12 meses,
e, enfim, a média, a gente tá ali na casa dos 14 para 15 meses. Então, isso é algo bastante positivo. É algo que, no meu entendimento, traz uma sinalização de que o governo está trabalhando para estabelecer, para retomar, não a questão de uma evolução aí no tempo de processamento, uma diminuição do backlog, que é grande, mas, enfim, a realidade é que o backlog do IRCC sempre foi muito grande, né? Então, não se assustem em relação a isso. Eu vou apresentar para vocês um geral aqui, de todos os processos com os quais eu trabalhei especificamente, para que vocês possam entender em que margem que a gente tá. E se você que está nos acompanhando, está esperando o seu processo, tem dúvidas sobre mais ou menos quando é que esse processo ele tende a ser finalizado, mande aqui a mensagem para que a gente possa responder, tá bom? Basicamente, quando eu penso em Federal Skilled Worker, então esse é um processo que não foi chamado desde dezembro de 2020 por conta da pandemia. Ele retomou as chamadas, não agora, muito recentemente, a gente só teve 2 rodadas até agora. Então, esse número que eu vou passar para vocês é um número baseado em processos que foram finalizados no ano passado, comecinho desse ano. Mas são processos, para vocês terem uma ideia, que foram absurdamente afetados pela pandemia, files que foram enviados em 2020, por exemplo. Então, de fato, quando a gente entra no site do governo e vê 26 meses de processing times para o Federal Skilled Worker, isso está refletindo essa espera da pandemia, que de fato muitas pessoas bateram a casa dos 26, ou quase, não? Então eu tive cliente, o máximo que teve que esperar para o Federal Skilled Worker, 22 meses. É uma espera muito longa, fora da curva, de um processo que foi desenhado para ser finalizado em 6. Imagina esperar 22? Mas isso, novamente, esses são os processos que foram grandemente afetados pelo início da pandemia. Eles foram enviados, não, um pouquinho antes do início da pandemia, num momento, enfim, em que o IRCC mais formou backlog, não? E hoje eu posso dizer para vocês que o tempo de processamento médio desses processos que foram enviados lá em 2020, ele bateu a casa aí dos 22 meses de fato. E se eu olhar aqui o que foi mais rápido, 15 meses, ainda assim foi uma espera muito longa em comparação com antes da pandemia. Em compensação, o Canadian Experience Classic também teve um gap aí de chamadas. Eu tive processos aprovados em cerca de 3 a 8 meses, ou seja, a gente está ali num range próximo do que é o esperado dos 6 meses. E, novamente, esses processos especificamente são processos, enfim, de rodadas anteriores a essas 2 que a gente teve agora, até porque essas 2 a gente ainda está preparando a aplicação para mandar, ou foram enviadas não muito recentemente. Mas a minha expectativa, pelo menos, ela é bem otimista, tá bom? Quando a gente pensa no PNP dentro do Express Entry, ou seja, eu tinha um perfil no pool de candidatos, eu recebi um convite de uma província, Ontário me convidou, Alberta, New Brunswick, enfim, mesmo o BC-PNP, por exemplo, processos que são bastante ativos no Express Entry, enviei o processo para a província, aceitei, foi aprovado, aceitei a nomeação provincial, ganhei 600 pontos, apareceu ali, elegibilidade para o PNP como ok, e recebi um convite. Esse é o processo que a gente fez com muita frequência, porque mesmo durante esses meses em que o governo federal não convidou alguns streams, ele continuou convidando consistentemente o PNP, não? E para vocês terem uma ideia, quando a gente entra no site do governo para checar o tempo de processamento, diz lá 17 meses. Qual é a minha experiência, tá? Aqui a gente puxou alguns processos recentemente finalizados agora no ano de 2022. Os 2 últimos que eu tive finalizados, por exemplo, uma cliente foi nomeada por Alberta, o outro por New Brunswick, 7 meses um, 6 meses o outro. Então isso enfim, é absolutamente fenomenal, porque para mim é um indício forte de que a gente está se aproximando aí de uma realidade que a gente conhecia antes da pandemia, em termos de tempo de processamento, não? Quando a gente pensa, por exemplo, no spousal ou common law sponsorship, eu vi que mais cedo alguém deixou alguma questão sobre esse tipo de processo especificamente, ou deixou na nossa caixinha, obrigada pela participação. A gente vê no site do governo que para quem está dentro do Canadá, esse é um processo que, enfim, tende a sair em 15 meses, e quem está fora do Canadá, 24 meses.
Se a gente pensa antes da pandemia, o processing times para esse tipo de processo, 12 meses. Então, teve uma evolução, não aqui dentro especificamente, o governo está ali no range dos 15 meses, mas na prática, e é curioso que até hoje eu recebi um e-mail de uma cliente, ela disse, Lívia, é impressão minha ou esse processo está correndo mais rápido do que era esperado? E realmente ele está correndo bem mais rápido do que esperado. A minha experiência mais recente, enfim, desse ano 2022, alguns processos já finalizados dentro do Spousal Common Law Sponsorship, 5 meses e 27 dias, 6 meses, 7 meses, 10 meses. Então, a gente está num range de, enfim, processamento, felizmente, muito positivo para esse tipo de processo. E quando eu penso em citizenship, então, processos de cidadania, esse sim é bem assustador quando a gente olha no site do governo, diz que é 26 meses. Eu posso dizer para vocês, não tem acontecido. 26 meses reflete, de fato, o pessoal que mandou o processo lá em 2020. Essas pessoas, enfim, elas foram muito prejudicadas, elas tiveram delay para fazer o teste, elas tiveram atraso para fazer a cerimônia, não? Então, houve muita alteração no esquema, né, do after application submission para esse processo. Antes a cerimônia era presencial, agora ela passou a ser online. Enfim, o governo teve que fazer uma série de ajustes, isso certamente demandou tempo, mas eu posso dizer para vocês, o último processo de cidadania que eu tive aprovado, 8 meses. Então, 8 meses é um prazo, no meu entendimento, bastante, enfim, significativo para esse entendimento de que a gente está se aproximando aí de um tempo de processamento mais estável, tá bom? Alguém está perguntando aqui, Ateliê Casabel, tudo bem? Estando no Brasil, posso aplicar para um programa de imigração provincial? Estou analisando uma pós em Vancouver. Existem processos que são baseados em capital humano, não necessariamente em vínculos com província, ou seja, não precisa necessariamente ter um vínculo com a província específica através de estudo ou oferta de trabalho. A gente precisaria entender o seu perfil, mas quando eu comentei, por exemplo, desses processos que eu, pessoalmente, enfim, nós fizemos com muita frequência, mesmo ao longo da pandemia, processos de Ex-Present PNP, são pessoas que foram, enfim, em grande medida, receberam um convite para aplicar, não necessariamente estando aqui dentro do Canadá, ou seja, é sim possível, e tem perfis que são mais assertivos, outros que são menos, ou seja, perfis que têm mais chances de receber enfim, algum convite, alguma notificação de interesse, e outros menos, mas certamente é algo possível. E quando a gente pensa em analisar, de fato, pensar num programa de estudos numa província, aí a gente torna esse caminho de imigração via PNP mais assertivo, enfim, por uma questão simples de ter estabelecido um vínculo, ter concluído um curso, eventualmente ter experiência, uma oferta de trabalho, tá bom? Bom, quando a gente, voltando para a questão do tempo de processamento em si, a gente teve também, mesmo durante a pandemia, algo muito positivo foi que as províncias, não, apesar de todos os pesares, mas algo positivo para fins de imigração especificamente, é que as províncias elas continuaram ativamente a convidar candidatos, umas mais, outras menos, mas basicamente, quando a gente pensa em tempo de processamento provincial, isso é algo que afeta muito o planejamento de quem está, enfim, se organizando não para aplicar para imigração. Em que sentido, Lívia, você está dizendo que afeta? Quando eu penso num processo que vai direto pelo governo federal, eu estou falando de um processo que, enfim, não envolve província, não envolve pagar uma taxa para a província, esperar a província processar o seu file. E, normalmente, quando envolve província, tende a ser um processo um pouco mais moroso. Por quê? A gente envia primeiro um file para o governo federal, ele processa, emite a nomeação e, então, a gente vai poder seguir, de fato, para a aplicação do PR. Ou seja, quando a gente tem na mesa, por exemplo, um casal com mais de uma opção de aplicação, sempre a gente vai levar em consideração o caminho que é menos custoso e o caminho que é mais rápido. E isso pode fazer com que a gente deixe um processo PNP, por exemplo, para um segundo plano. E é claro que coordenando aí uma série de fatores, então a duração do permit da pessoa quando ela está no Canadá, por exemplo, a questão da estabilidade dela no emprego, não, porque alguns processos provinciais envolvem o suporte direto desse empregador, não, e quando eu digo envolve suporte direto do empregador, durante todo o tempo de processamento, via de regra,
a pessoa precisa se manter, enfim, com esse empregador que suportou a aplicação. Então, levar em consideração de fato o tempo de processamento de um PNP é algo determinante para a gente entender se é uma estratégia viável, não? Mas a boa notícia é que a maior parte das províncias, não, pelo menos a minha experiência, eu tenho tido processos sendo processados ou dentro do prazo que é estipulado, que é divulgado pelo governo provincial, ou um pouco acima desse prazo. Então, Ontário é a província que infelizmente tem deixado a desejar. Por quê? Aqui em Ontário, a média do tempo de processamento é 70 dias a 120 dias. Na prática, quanto é que tem demorado de fato um processo? Quando a gente leva em consideração, por exemplo, o Trades, o último processo que eu tive aprovado, 4 meses. Excelente, está dentro do prazo. Mas eu tenho processos hoje ainda correndo, a gente já chegou, já passou dos 4 meses, eles estão ainda em processamento. Então, na prática, Ontário, que é uma província que não atrasava, eu honestamente, se eu olhar 3 meses para trás, eu não lembro de ter tido algum processo que tenha demorado mais do que o tempo estipulado. Não é uma realidade que eu presenciei, não. Hoje, infelizmente, tem se tornado praticamente regra. É algo que eu tenho vivenciado com bastante frequência. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração, entende? Se você está considerando o provincial porque ele é um caminho mais imediato de aplicação, mas você tem no seu horizonte a possibilidade de fechar a experiência canadense, fazer um teste de francês, subir a sua pontuação no Ex-Presente, talvez, levando em consideração que a província aqui de Ontário está demorando mais do que o que é o esperado, ou que eles colocam ali como tempo de processamento médio, talvez seja o caso de maturar o perfil e seguir pela via federal. Mas até hoje, enfim, eu tenho observado pequenos atrasos, mas não é algo tão relevante que eu pessoalmente desconsidere aí aplicar via PNP. Quando a gente recebe uma notificação de interesse, hoje, no cenário que a gente está da província, a gente abraça com muito carinho. A gente, enfim, fica muito feliz. A gente vibra muito com o cliente, porque realmente a pontuação federal ainda está num patamar bem difícil de ser alcançado, por conta, enfim, de tantos meses seguidos sem rodadas, em compensação de uma rodada para outra, 15 pontos a menos, o que é bastante significativo, não? Mas sendo realista, a gente precisa ter um perfil muito forte para considerar o Ex-Presente no ano de 2022, a expectativa é que a gente caia dos 500 pontos esse ano, mas ainda assim é uma pontuação bastante competitiva, não? Então, é importante a gente saber quanto tempo que uma província ela pode levar para processar esse file, mas a realidade é que hoje a gente vibra muito quando uma notificação de interesse chega aqui na conta de um cliente, tá bom? Uma outra província que, no meu entendimento, enfim, pelo menos a minha experiência, ela tem sido bastante diferente no pós-pandemia ou durante a pandemia, porque a gente não tá necessariamente no pós-pandemia, não, é o BC-PNP. BC-PNP, ele normalmente, a província de British Columbia, vai considerar ali, um tempo de processamento de 2 a 3 meses, não? Antes da pandemia, eu me lembro bem, porque, enfim, é sempre simplesmente fantástico receber uma aprovação em 21 horas, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários consultores aqui na Envisa. Então, o BC-Tech, por exemplo, o BC-PNP Tech, a gente tinha um histórico de processamento super rápido. Acontecia com muita frequência, a gente mandava o file um dia, no outro dia vinha a nomeação, enfim, um espaço de tempo muito curto. Então, é algo que é muito positivo para o BC-PNP Tech especificamente. Hoje, já é algo que a gente não tem observado com tanta frequência. Os processos, eles tendem a ser finalizados na casa dos 2, 3 meses, mas ainda assim, me frustra um pouquinho como o BC-Tech ele deixou de ser assim tão rápido e na maioria dos casos, né? Mas ainda assim, é um processo ali 2, 3 meses que vale a pena, assim, levar em consideração. Quando a gente pensa, por exemplo, na província de Alberta, essa sempre me surpreendeu muito positivamente. A Alberta coloca ali 4 a 6 meses de tempo de processamento médio. Na prática, eu já tive processo de Alberta 24 dias aprovado, isso aconteceu agora, 2022, 1 ano e 10 meses, 1 mês e 10 dias também. Então, a gente tá ali num range muito bom para Alberta. Eu não tive nenhum caso em Alberta, não de todos os que eu já trabalhei, que tenha passado o tempo de
processamento, isso antes da pandemia ou mesmo agora durante a pandemia. Então, a Alberta tem se mantido ali na linha em relação a tempo de processamento, a expectativa. Outra ótima experiência que eu tive também, de forma geral, com províncias do Atlântico. Nova Scotia, por exemplo, eles colocam ali um tempo de processamento na média de 3 meses, o que é bastante positivo, não? Então, a nível de PNP, para todos os streams, a gente tá ali na casa de 3 meses. E na prática, esse ano, por exemplo, bem recentemente, eu tive um in-demand em Nova Scotia aprovado, 2 meses e 15 dias. E era um caso que não era tão straightforward, a gente tinha ali muitas questões para serem endereçadas, e ainda assim, 2 meses, 15 dias, um tempo de processamento bem bacana. E o último que eu queria dividir com vocês, a província de New Brunswick. New Brunswick também, enfim, ótimas experiências. E antes da pandemia, eu cheguei a ter processo aprovado em 12 dias, super rápido, né? Por mais que eles coloquem ali um range de 6 meses. E recentemente, em 19 dias. Ou seja, mesmo durante a pandemia, a gente não observou aí um tempo de processamento mais moroso em New Brunswick. Então, de forma geral, o Atlântico, ele tende ali a processar files abaixo do tempo esperado, tá bom? E naturalmente, né, quando a gente pensa em tempo de processamento, cada pessoa tem a sua trajetória, como eu mencionei, tem o seu perfil, tem peculiaridades que vão precisar ser avaliadas. Então, normalmente, um casal que tá aqui, uma família que tá aqui no Canadá e tem filhos, não? Talvez de um outro relacionamento, ou mesmo filhos desse casal que estão em outro país, que vão ou não vão acompanhar, esse é um processo que pode não trazer ali alguns aspectos adicionais para o oficial avaliar. Como eu mencionei, um outro aspecto que pode trazer impacto no tempo de processamento é o histórico de viagem, de endereço. A pessoa estabeleceu ou não, se estabeleceu não como residente de um país que não o seu país de origem, que não o Canadá, por mais de 6 meses, dependendo do processo, o oficial ele vai solicitar antecedente criminal para os últimos 10 anos, ou desde os últimos 10 anos ou desde os 18 anos. Ou seja, se é uma pessoa que está aplicando pelo PNP fora do ex-present e ela morou em vários países, não por mais de 6 meses, a gente teve um caso, por exemplo, jogador de futebol. Ele, enfim, era um histórico bem, né, diversificado em termos de locais de residência por mais de 6 meses e foi um processo que exigiu apresentar diversos antecedentes criminais e, é claro, para o oficial avaliar esse cenário vai levar um pouquinho mais de tempo do que um cenário que está apresentando só um antecedente criminal do Brasil, por exemplo, entende? Então, esses aspectos também a gente precisa levar em consideração. Mas os números que eu apresentei para vocês, novamente, com base no meu entendimento em um range bastante diversificado de processos, não? Aí para os últimos 12 meses, eu diria, eu foquei mais nos tempos de resposta que a gente tem tido agora em 2022, mas, enfim, mais de, eu diria, no ano passado, 100 processos aprovados que estavam na minha responsabilidade, então eu consigo ter um entendimento dessa evolução, não? De como a gente está caminhando positivamente em relação a tempos de processamento pro PR. Eu sei que para visto temporário, então eu tô no Canadá aplicando para uma extensão. Work Permit tá demorando bastante. Aplicando para o Visitor do Brasil, infelizmente tá demorando bastante, mas para PR a gente tem visto aí essa acomodação do tempo de processamento. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é: não desanimem olhando o Processing Times do site do governo, porque por mais que ele seja um balizamento, no meu entendimento ele está refletindo aquele tempo de processamento que, enfim, de fato se estendeu para fora dos charts, não ao longo do início ali da pandemia. Então, de fato, quando a gente vê ali 26 meses do Federal Skilled Worker, faz sentido para quem mandou o processo em 2020. Essas pessoas tiveram que esperar mesmo esse período, não? Em 2020, comecinho de 2020, eu diria. Elas tiveram, de fato, que esperar esse período, mas hoje não é uma realidade que a gente tem visto, não? E a minha prática me diz que, enfim, tô otimista, tá? Em relação ao tempo de processamento. Deixa eu olhar aqui as perguntas que vocês deixaram em relação especificamente a tempo de processamento. Vocês só mexem com vistos de brasileiros ou também com outras nacionalidades? Nara, obrigada pela sua questão. A gente trabalha com vistos e processos de imigração para o Canadá, independentemente da nacionalidade do aplicante, tá bom? Então, se
se eu entendi bem a sua pergunta, independentemente da nacionalidade, a Evisa tem clientes não só brasileiros, tá bom? Felipe pergunta, Felipe Rodrigues, obrigada, Felipe, pela pergunta. Para o processo provincial é necessário uma job offer, certo? Não necessariamente, Felipe. Então, a gente tem uma série de processos que não envolvem uma oferta de trabalho do empregador a nível provincial. Algumas províncias, enfim, majoritariamente vão exigir a oferta de trabalho, também não para 100% dos streams, é o caso do BC, por exemplo, mas existem processos provinciais que não passam necessariamente pelo suporte do empregador. Então, aqui em Ontário a gente tem, por exemplo, o French Speaking, o Trades, a gente tem, enfim, o Human Capital Priorities, alguns processos aí que não passam pela oferta, tá bom? Aplicamos pro... esse é um ótimo, eu não coloquei na minha lista, o TRPR, em julho de 2021. Essa é a Mona Lisa, tá? Então, aplicamos para o TRPR, Essential Workers, em julho de 2021 e recebemos o AOR, que é o Acknowledge of Receipt, ou seja, é o governo dizendo, recebi sua aplicação, ela vai entrar em processamento em março de 2022. Tem alguma ideia de quanto tempo demora para receber o PR? Março de 2022, veio tarde esse AOR, Mona Lisa, mas o que eu posso dizer para o TRPR, e obrigada por colocar na lista, hoje, 92% dos processos de TRPR que eu enviei, seja no dia 6 de maio de 2021, quando ele abriu para o International Student, e mesmo os que a gente encaminhou não depois, eles já foram aprovados, finalizados e aprovados. Mas eu tenho ainda um file de maio 6 de 2021 com AOR. Esse AOR ele chegou ainda no finalzinho do ano passado e ele não foi finalizado. E dentro da Evisa, esse não é um fato isolado, a gente tem ainda processos TRPR enviados bem no comecinho, o seu também foi julho de 2021, então bem ali no comecinho quando abriu, que ainda não foram finalizados. A minha expectativa pessoal, com base aqui na progressão, e olha que a gente trabalhou muito com o TRPR, não? A gente tinha muitos clientes, felizmente, que eram elegíveis, que a gente conseguiu enviar o processo, não? Mas a minha perspectiva com base aqui na evolução que eu vi dos meus clientes é que, enfim, esse ano a gente tem a finalização desses processos, a gente está entrando em agosto e eu entendo, Mona Lisa, sua, enfim, o quão ansiosa não, e apreensiva você pode estar em relação ao seu file, mas essa seria a minha expectativa, tá bom? De forma conservadora, esse ano ter o file finalizado. Boa sorte, tá, Mona Lisa? Deixa eu ver se alguém mais me perguntou... Global Talent String, ele está sendo processado dentro do Canadá, dentro do prazo. M Coelho BR tá me perguntando. Dentro do prazo, enfim, foi desenhado para sair em 2 semanas, não? E é o que a gente tem visto, tá? Durante a pandemia, eu tive, infelizmente, Global Talent Strings que bateram aí a casa dos 3 meses para serem finalizados, mas foi no auge da pandemia, né? Então, no auge que eu digo, no começo, em que realmente o ERC parou as operações, enfim, reduziu drasticamente, mas hoje a gente tem visto aí na casa das 2 semanas, conforme o governo tem, enfim, delimitado. E basicamente a forma como acontece o Global Talent Stream é um processo empresa e ISDC, não é o IRCC, tá bom? É claro que o ISDC, que é o Employment Canada, também sofreu e sofre, né, com os impactos da pandemia até hoje, em termos de backlog, mas, enfim, hoje a gente está se aproximando aí de um tempo de processamento que é o esperado. O que vem depois do Global Talent Stream, que é de fato a aplicação para permissão de trabalho, essa, como eu mencionei, Coelho, essa tem demorado aí, a gente tem, infelizmente, observado aí tempos de processamento muito prolongados, não mais do que a gente gostaria. Apesar de, tecnicamente, o Work Permit do Global Talent Stream ter sido também desenhado para sair em 2 semanas, isso vai depender do Visa Office que está, de fato, processando o seu file. E se for o Brasil, a gente, infelizmente, vai esperar mais do que isso, certamente, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha que outras perguntas a gente tem por aqui. O tempo de processamento do SDS está sendo feito em 20 dias? Obrigada pela pergunta.
a gente tem observado atrasos, enfim, quando ele foi desenhado para ser em 20 dias, e novamente, tem a questão do Visa Office que está processando o file, não é o que a gente tem visto necessariamente como realidade de quem está aplicando do Brasil, infelizmente, tá? Estando em Angola, o Edson Narciso, obrigada pela pergunta. Estando em Angola, minha esposa pode aplicar para um emprego, Express Entry? Ela trabalhou muito tempo com americanos. Pode aplicar para um emprego, naturalmente, depende da ocupação. Se ela vem de um background regulamentado, talvez vai ter, enfim, é um desafio adicional. Apesar de poder aplicar para o emprego, se a gente tem um background regulamentado, existe, enfim, uma limitação, de fato, para um aceite de uma vaga, né? Pode existir, dependendo da indústria. Então, enfim, Edson, vale a pena a gente conversar em uma consulta, entender exatamente qual é o perfil da sua esposa. E é importante que eu mencione, não aplicar para uma oferta de emprego não é um processo de imigração, não é o Express Entry, não. O Express Entry é, de fato, um processo de imigração para se tornar residente permanente, enquanto uma oferta de trabalho, ela tende a ajudar grandemente para fins de imigração, mas é ainda um processo de visto, desemboca num processo de visto temporário, permissão de trabalho, tá bom? A Yara deixou uma perguntinha aqui. Fiquei 1 ano no pool e nada. Ai, Yara, sério, acontece mesmo. Durante a pandemia, o governo não tava chamando, né? Não sei exatamente se você tá aqui, tem experiência canadense ou se você tá fora do Canadá, mas em relação à pontuação, que é a sua pergunta, para você que, enfim, ficou no pool, não sei se você tá em condições de entrar de novo, mas vale a pena persistir, tá bom? A gente teve a retomada das chamadas, essa, sem sombra de dúvidas, é uma grande notícia, não? E a gente tende a ver aí uma acomodação da pontuação, no meu entendimento, uma progressão, né? Uma redução dessa pontuação ainda esse ano, de forma, eu não diria drástica, mas, enfim, eu tô otimista de que a gente vai estar numa posição mais próxima do que a gente conhecia antes da pandemia no começo do ano que vem, tá bom? Obrigada, Tayara, pela pergunta. Pessoal, vocês não estão com o processo correndo? Se vocês não estão, contem conosco pra gente começar a cuidar, enfim, dessas possibilidades. Mas por que é que eu tenho algumas perguntas que não são necessariamente sobre processo, tempo de processamento? Mas eu vou responder a da Tami, tá? A Tami pergunta assim: tive experiência de trabalho de 3 anos legalmente como estudante durante e após minha graduação nos Estados Unidos. Na hora de avaliação para ser nominada por uma província, isso pode contar? Tami, normalmente sim, tá bom? Então, para processo federal, mesmo experiência adquirida, enfim, em outro país, não necessariamente com status, a gente pode considerar contar. Como estudante, eu preciso entender exatamente se, enfim, se o teu visto de estudos permitia o trabalho, não, porque não é sempre que há permissão, mas por 3 anos, se era só inglês, enfim, a gente precisa conversar especificamente sobre isso, mas basicamente, o que eu posso dizer se é uma experiência obtida legalmente, eu não vejo restrições em relação, quando se diz nomeada a uma província, não poder considerar. Quando é uma experiência obtida sem status, algumas províncias elas podem impor restrição e não considerar, tá bom? O governo federal já é uma outra história, vale a pena você também entender exatamente qual é a experiência válida para fins de imigração, seja a nível federal e provincial, porque há enfim, muita discrepância aí em relação a critérios de elegibilidade mínimo, tá bom? Eu convido vocês, e eu deixo aqui para você também, que quer conhecer um pouquinho, se quiser de fato conhecer um pouquinho melhor as possibilidades, a gente tem um cupom de desconto, Lívia, meu nome, 22, $10 off para consultas e é válido até amanhã, tá bom? Então eu deixo aqui, a equipe também vai deixar registrada, vale a pena aproveitar esse desconto pra gente conversar em uma consulta, tá bom? Deixa eu ver se alguém deixou pergunta sobre tempo de processamento. É curioso, porque eu todo dia respondo perguntas sobre tempo de processamento. E hoje as perguntas, elas, enfim, sobre esse tópico especificamente, eu não recebi tantas. Vamos lá.
Hey, I'm looking for a work permit in Canada. Pode ser professor no Canadá sendo formado em licenciatura no Brasil? O Arthur está perguntando. Arthur, depende, enfim, a licenciatura, ela pode ser, de fato, aqui no Canadá reconhecida, e esse é um assessment profissional e feito normalmente a nível provincial. Respondendo a sua pergunta de forma, enfim, uma resposta direta, é possível, sim, mas exige de fato que você passe pelo processo de assessment dessa credencial educacional junto ao órgão regulador provincial. Aqui em Ontário, por exemplo, é o Ontario College of Teachers, ou seja, se apresenta a credencial, você faz um processo que envolve apresentar prova de proficiência, fazer um teste, não de fato específico, aplicado por esse órgão regulador, e no momento em que você de fato se torna um membro do Ontario College of Teachers, você consegue então ser professor de nível secundário aqui no Canadá. E é claro, a nível superior já não exige licença, então professor de uma universidade não exige necessariamente uma licença ou assessment da credencial educacional, tá bom? Quando a gente dá uma olhadinha, deixa eu dar uma olhadinha em outras perguntas. Por que o tempo de processamento de visitante e turista do Brasil para o Canadá está aumentando tanto o tempo de aprovação? Kevi Costa. Obrigada, Kevi, pela pergunta. Realmente, a gente tem observado, aqui na Invisa a gente tem tido até processos sendo finalizados para Visitor Visa, dentro ali de um range esperado, mas de forma geral, de fato, a gente tem observado esse aumento do tempo de espera para o Visitor Visa especificamente. O porquê, Kev? Enfim, essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta clara para te passar, porque o tempo de processamento que está no site, ele é um tempo de processamento bastante razoável. O que tem acontecido na prática é que tem passado esse tempo, não? E honestamente, já é algo que não está só necessariamente associado ao backlog. Pode estar associado à distribuição dessas aplicações para outros Visa Office. Então, hoje a gente está bem no escuro em relação ao porquê que algumas aplicações elas estão demorando tão mais. E o que eu posso dizer é que o trabalho da Evisa durante todo o tempo de processamento, fazer o follow-up diligente junto ao Visa Office, junto ao IRCC, na expectativa aí de obter respostas durante esse tempo de processamento. Mas eu entendo a sua frustração, realmente tem demorado bastante, tá bom? Está demorando, pois o governo tem dado prioridade aos vistos de refugiados do Afeganistão e da Ucrânia. Esse também é um fator, a Evisa aqui respondeu, é um fator também que está associado, mas a gente antes de ter, se eu puder complementar, antes da gente ter políticas voltadas a refugiados do Afeganistão e Ucrânia, a gente teve outras políticas específicas também, e ainda assim o tempo de processamento, ele estava dialogando, enfim, passando ali do que o IRCC sinaliza, tá? Então, me parece que além dessa questão, tem também não só o backlog, mas um processo, enfim, uma reorganização da distribuição das aplicações, como eu mencionei, tá bom? E é claro, uma série de fatores, mas persiste, se sua aplicação foi enviada, eu posso te dizer que a gente tem observado aplicações, não são todas, tá, que tem atrasado, a gente tem observado algumas dentro do tempo de processamento esperado. Deixa eu ver as perguntas que vocês deixaram na nossa caixinha, que nos mandaram um pouquinho mais cedo quando a gente fez o convite. Alguém me perguntou aqui sobre a Maiara. Obrigada, Maiara. Qual está sendo o tempo de processamento do Spousal Sponsorship e do Work Permit? Maiara, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente aplica para o Spousal ou para o Common Law Sponsorship aqui dentro do Canadá,
Talvez vocês não saibam, mas é possível também aplicar para uma permissão de trabalho. Então, se você tem um cônjuge, um common law partner dentro do Canadá e, de fato, enfim, você está apto, atende aos critérios do sponsorship, e vocês decidem seguir por esse caminho, quando a gente envia o processo de PR, a gente pode enviar também um Work Permit Application. O que eu tenho observado, muito embora no site do governo não diga que o inland, dentro do Canadá, tem demorado 15 meses e fora 2 anos, na prática, as respostas que eu recebi nesse ano, elas estavam ali num range de 5 a 7 meses, não? Então, é um range de tempo de processamento, uma área até menor do que a gente via anteriormente, antes da pandemia. E quando eu te apresento isso, eu preciso te dizer, o Work Permit, como eu mencionei, ele tem demorado, a gente tem Work Permit que tá batendo em casa de 6 meses, tá? Tem demorado dentro do Canadá e mesmo fora, mas de forma geral, o que eu tenho observado isso aconteceu nas 2 últimas aplicações que eu fiz. Veio a aprovação do PR antes, a residência permanente saiu, e no dia seguinte veio a aprovação do Work Permit. Então, isso aconteceu 2 vezes nesses meses iniciais de 2022, e eu tive uma série de processos, a grande maioria do spouse ou do common law sponsorship, em que o PR saiu e a gente teve tempo de cancelar a aplicação da permissão de trabalho e, enfim, o cliente reaver a taxa de processamento. Isso não tem mais acontecido aí nesses últimos 2 meses, não? Então, de fato, as aplicações, essas últimas 5 meses e 27 dias, 6 meses, 7 meses de aprovação do PR, e mais, muito recentemente, enfim, nessas últimas semanas, eu tive o Work Permit saindo logo na sequência, um dia depois, tá, Mayara? Então, depois que saiu o PR, o Work Permit não tem mais utilidade, né? Mas a partir do momento que a decisão foi emitida, a gente também não pode mais pedir o refund dessas taxas. Alguém tá me perguntando também, a Débora Carvalho. Obrigada, Débora. Tempo de processamento do Non-Express depois do BC-PNP Tech Pilot. Débora, a minha experiência sem o enfim, dentro do Express Entry, não seja BC-PNP ou qualquer programa provincial, ela tem sido na casa de, deixa eu buscar aqui os meus dados, 7 meses, 6 meses, tá? Ou seja, esse é um processo que eu tenho observado um ótimo range de tempo de processamento, e eu tô falando aqui com base em um range aí de aplicações que eu enviei nos últimos meses. Então, a gente tem se aproximado aí de um tempo de processamento muito bacana, tá? Os 2 últimos files que eu tive aprovados, isso é questão de, enfim, 2 meses, 7 meses, 6 meses, PNP dentro do Express Entry, tá bom? Sobre o tempo do sponsorship eu respondi. Sérgio está perguntando, vocês fazem a ponte entre uma pessoa aqui no Brasil, profissional, e a empresa que contrata aí no Canadá? Sérgio, o nosso auxílio, ele é do ponto de vista técnico para de fato o processo, não que vai desembocar na permissão de trabalho ou que vai desembocar num processo de residência permanente com o suporte do empregador. Isso é a equipe de imigração, não é o nosso papel aqui na Evisa, orientar não só o candidato, como também o empregador em relação a como esse empregador pode suportar uma aplicação. A gente tem a equipe também que vai te ajudar com preparação, enfim, para explorar o mercado de trabalho e para entrevista, currículo, cover letter, mas de fato o recrutamento em si não é algo que a Evisa faça, tá bom? Então, a gente não faz o recrutamento. O Sérgio perguntou, Mayara, respondi. O Raoni tá me perguntando, olá, Lívia, bom dia, essa mandou de manhã. Especialista em eventos ENOC para imigração? Raoni, a gente precisa conhecer um pouquinho a descrição das tuas atividades, tá bom? Conversa com a gente numa consulta, aproveita esse desconto aí do nosso código para agendar. A gente precisa entender melhor o que você faz, se tá batendo ali com lead statement, tá batendo, enfim, com a descrição de atividades, a gente tem alguma consistência, a gente vai ter que avaliar qual é de fato, o teu dia a dia nas tuas atividades. A gente nunca vai definir NOC só pelo título, tá bom? Cadê os vistos de turismo? Total falta de respeito com os aplicantes. Franca Dorim, eu entendo a frustração. Realmente tem demorado bastante. Algumas pessoas perguntaram sobre isso.
Outras perguntas que deixaram aqui pra gente. Mais de 45 anos, como é possível ganhar pontos para poder ter maior possibilidade de imigração? O Anderson tá perguntando. Anderson, obrigada pela pergunta, tá? Vale a pena eu deixar aqui uma mensagem para perfis mais maduros, acima dos 45 anos, por exemplo, que, enfim, é especificamente a pergunta do Anderson. Não são todos os processos que são com base em pontuação, tá bom? Especialmente a nível provincial, existem alguns processos que, mesmo que passem efetivamente por uma pontuação, por um score, eles podem não levar em consideração a sua idade. Então, esse é um ponto relevante. Mas, respondendo a sua pergunta, Anderson, de forma geral, que se aplica para um perfil de 45, é o mesmo que se aplica para um perfil de qualquer idade. Como é que eu posso trazer mais pontos para um perfil? Normalmente passa por proficiência de inglês e francês associada. Então, se a gente está num nível de proficiência série B7, certamente série B9 vai me trazer um range de pontuação mais elevado, passa por uma maturação do educacional, passa por explorar a possibilidade de uma oferta de trabalho aqui no Canadá, um LMIA também traz pontos para o perfil, passa por considerar um programa de estudos aqui no Canadá, por exemplo, que traz pontos adicionais, que abre portas aí de PNPs que a gente não pode explorar estando fora do Canadá. Então, Anderson, eu deixo aqui meu convite para que a gente possa conversar sobre o seu perfil especificamente, tá bom? Tem uma pergunta sobre tempo de processamento do Mota Daniel. Qual o tempo aproximado do início do PNP até receber o convite da província? Daniel, ótima pergunta. Você sabe que isso, enfim, varia bastante. Se você me colocasse aqui, de fato, qual o processo específico que você está, enfim, de olho, eu poderia ser mais assertiva na minha resposta. Mas eu posso te dizer que existem processos provinciais em que o candidato ele está pronto para aplicar, ele cumpre todos os critérios de elegibilidade, ele simplesmente envia o processo e aplica. E aí o tempo de processamento tende a seguir o que a província coloca no site. Não, normalmente, quando eu pego todos os processos provinciais, a gente está aí num range aí de 3 a 4 meses de processamento na etapa provincial. Mas existem alguns processos, e é por isso que eu digo que talvez, enfim, eu não consiga responder a tua pergunta, enfim, com exatidão, que eles envolvem você fazer uma expressão de interesse ou um registro, então receber um convite e, por fim, enviar um processo, entende? Aí, nesse caso, esse tempo de registro, ele normalmente, enfim, ele fica válido por 1 ano, e dependendo do seu perfil, você pode receber um convite mais rapidamente ou pode demorar mais para você receber esse convite, e isso naturalmente compromete aqui uma expectativa em termos de tempo de processamento. Se a gente está falando, por exemplo, do In-Demand Nova Scotia, isso quer dizer que, enfim, eu estou pronto para aplicar, eu não entro num pool de candidatos para concorrer, eu envio diretamente o meu processo para a província e a província diz que vai processar em cerca de 6 meses. A minha experiência me diz, enfim, com base nos processos que eu enviei recentemente, que a gente vai estar num patamar muito mais rápido que isso aí, na casa dos 3 meses ou menos, entende? Mas outros processos, por exemplo, o In-Demand aqui na província de Ontário, ele exige que a gente faça um registro de expressão de interesse para então receber um convite. E esse convite, para vocês terem uma ideia, enfim, o In-Demand aqui em Ontário, ele ficou aí uns bons 4 meses sem convidar, entende? E aí, naturalmente, isso impacta o tempo de processamento. Vinícius Lodge. Após a aplicação para o PR pelo Express Entry, qual é o tempo médio para processamento? Hoje, eu diria, com base nas minhas aplicações recentemente aprovadas, que a gente está na casa aí se aproximando dos 6, 7 meses. Eu, pessoalmente, os processos finalizados mais recentemente, felizmente, eu tava aí na casa dos 7 meses a 6 meses e alguns dias, tá? E é claro, eu tive processos dentro do Express Entry que demoraram até 22 meses, entende? E, novamente, processos enviados ali no começo da pandemia que foram largamente afetados, tiveram um tempo de processamento muito afetado. Mas hoje, felizmente, a gente tem se aproximado, né, a essa média esperada antes da pandemia dos 6 meses. Essa é a minha experiência novamente, Daniel. Eu espero que isso traga um pouquinho de alento aí pra você, se você estiver num processo, tá bom? Pra mim, certamente traz, tá? Pra gente que sofreu meses e meses esperando, sofreu junto com o cliente, certamente ver processos sendo finalizados nessa marca é algo muito positivo. Tem mais uma perguntinha aqui que eu vou responder antes da gente finalizar a live de hoje. Eu aproveito para agradecer a presença de vocês, para quem nos deixou perguntas, para quem nos prestigiou hoje, quem sempre nos prestigia. É um grande prazer estar aqui respondendo as questões que vocês nos deixam, tá bom? A última perguntinha é em relação
enfim, é o Matt Cruz. A Canadian Experience Class teve alguma alteração no tempo de processamento? Se você entra no site, sim, a gente se assusta, né? Diz lá 14 meses. O que acontece com o Canadian Experience Class especificamente, Matt? A última rodada específica que a gente teve para o Canadian Experience Class foi em setembro de 2021. Ou seja, a gente já tá aí há alguns meses, não? Já vai praticamente estar em agosto, então vai fechar quase um ano que a gente não tem rodada específica do Canadian Experience Class. Mas qual é a minha experiência? Enfim, a gente fez muito processo de Canadian Experience Class no ano passado, que a gente teve ali naquele range de pontuação abaixo dos 400 por algumas rodadas se sustentando. Eu tive processos aprovados em 3 a 8 meses, tá? Esse foi o levantamento que eu fiz. Então, eu não tive nenhum processo de Canadian Experience Class que tenha sido finalizado em mais de 8 meses no ano passado. E isso especificamente dos processos dessa leva de 2021, tá bom? Porque, novamente, processos que a gente enviou lá em 2020, esses sim tiveram um tempo de processamento mais elevado e me parece que esses 14 meses que estão no site do governo como tempo de processamento é um tempo de processamento que está refletindo justamente esses casos aí que tardaram muito, que sofreram um grande impacto da pandemia, tá bom? Minha experiência, 3 a 8 meses, foi a média aí de processamento pro Canadian Experience Class dessa leva de 2021, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, espero que eu tenha respondido aqui as perguntas sobre tempo de processamento. Basicamente, enfim, essa é uma questão que vale a pena a gente levar em consideração para alinhar as nossas expectativas, para tornar o processo menos sofrido do ponto de vista de ansiedade. Ainda assim, a gente fica ansioso, eu te entendo, eu já tive nessa posição de, enfim, ter um familiar meu aplicando, de fato, tá ali naquela angústia para ver acontecer, para ver o PR sair. E a gente vive isso diariamente, não, com os nossos clientes. De fato, é uma jornada que pode ser longa, mas se você alinhar a sua expectativa, ela tende a ser, enfim, menos frustrante, tá bom? Essa espera. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu aguardo quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o perfil, sobre o nosso trabalho, como é que a gente pode te ajudar a obter o PR. Eu te aguardo numa consulta para que a gente possa fazer um assessment e te orientar sobre qual de fato é o caminho específico, mais assertivo para você, para sua família. E às vezes a gente vai trabalhar mais de um caminho dependendo do perfil e você vai poder contar com a minha ajuda, com a ajuda dos consultores regulamentados aqui da Ivisa, tá bom? Foi um grande prazer. E até a próxima. Espero que a gente possa se ver em breve numa próxima live ou vídeo.